Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Instruções dos Espíritos. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces contentamentos, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Oh, se pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. É um sentimento que faz que se olhe para os outros com o mesmo olhar generoso que deita sobre si mesmo, que faz que se dispa com alegria para vestir o seu irmão mais pobre. Se pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce ocupação de fazer os outros felizes. Quais são as festas do mundo que vós podereis comparar com essas festividades feitas de júbilos quando, como representantes da misericórdia divina, levais a alegria a essas pobres famílias que só conhecem da vida as adversidades e os amargores? Quando vedes esses rostos marcados de dores brilharem sob a luz da esperança, é que desprovidos de pão, esses infelizes e suas pequenas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como um fino punhal, penetravam no coração materno: eu tenho fome. Oh, compreendei quão deliciosa é a sensação daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com os vossos irmãos sofredores. Ide ao encontro dos infortunados, ide ao socorro das misérias ocultas que são as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vestires a um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim que vestis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes, és tu que deves conduzir todos os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criarão para si infinitas alegrias celestiais para o seu próprio futuro e, enquanto estiverem exilados na terra, tu serás para eles a consolação da alegria que viverão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, caridade, virtude divina, que eu procurei para os momentos de felicidade que gozei sobre a terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que vós deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar Deus pelas vossas aflições, lançai um olhar para baixo de vós e vereis quanto de miséria a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhinhos sem qualquer mão amiga que os ampare e que lhes feche os olhos ao serem chamados pela morte. Quanto bem a fazer! Oh, não vos queixeis mais, antes agradecei a Deus e distribuí às mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Fazei isso e colherei nesse mundo as alegrias bem doces e mais tarde somente Deus o sabe. Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. Sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode levar-se aos planos espirituais a não ser pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação a não ser nos atos de caridade. Sede, pois, bons, amparando a vossos irmãos, deixando de lado a terrível chaga do egoísmo. Cumprindo este dever, vereis abrir-se o caminho da felicidade eterna para vós. Além disso, qual dentre vós não sentiu o coração palpitar, a vossa alegria interior crescer diante da narrativa de um belo ato de devotamento, de uma obra de comovente caridade? Se buscasseis unicamente o grande prazer que proporciona uma boa ação, estaríeis sempre na linha de vossa evolução espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é tão rara. Vede a multidão de homens de bem, de quem a vossa história guarda piedosa lembrança, e fazei o mesmo que eles. O Cristo não vos disse tudo o que é necessário sobre as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que não ouvir as suas divinas palavras e não abrir o coração a todos os seus doces preceitos de vida? Eu desejaria que tivesseis mais interesse e mais fé pelas leituras dos evangelhos. Abandona-se, porém, esse livro, alegando ser de princípios inaplicáveis na vida e de difícil leitura, deixando no esquecimento esse admirável manual de vida. Vossos males provém do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Empenhai-vos em ler essas páginas ardentes do devotamento de Jesus à redenção dos homens e meditai-as.
Homens de ânimo e coragem, preparai-vos. Homens de pouco vigor, fazei da vossa brandura, da vossa fé, a coragem de que necessitais. Tende todos mais convicção e mais perseverança na propagação de vossa nova doutrina. Este é apenas um encorajamento que viemos vos dar. É para estimular vosso zelo e as vossas virtudes que Deus nos permite manifestar-nos junto de vós. Mas se cada um quisesse, bastaria a ajuda de Deus e de sua própria vontade para que tivesse coragem, porque as manifestações espíritas se fazem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar toda a edificação das demais virtudes terrenas. Sem a caridade não existem as outras virtudes. Sem a caridade não há que se esperar um futuro melhor, pois que não haverá um sentimento moral que nos oriente. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais que a luz que torna radiosa uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador. É a própria virtude de Deus, dada por Ele para a criatura. Como, pois, deixar no esquecimento esta suprema bondade divina? Qual seria, com este pensamento, o coração bastante perverso que sufocaria em si e expulsaria esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia, a caridade? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm um sentimento de mal-estar por ferir alguém com as obras que fazem. Porém, as obras que iniciei na terra, creio serem uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo outros espíritos frequentemente pedirem a missão de continuar a minha tarefa. Vejo-vos, minhas doces e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-vos praticando a virtude que vos recomendei com toda a alegria que nasce dessa existência de dedicação e de sacrifícios. Essa é para mim uma grande felicidade, de ver quanto se enobrecem as vossas almas, quanto essa missão é estimada e docemente protegida. Homens de bem, homens de boa e firme vontade, uni-vos para continuar a grande obra de propagação da caridade. Encontrareis a vossa recompensa dessa obra no próprio exercício desse gênero de caridade. Não há alegria espiritual que a caridade não vos dê nesta mesma existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os princípios do Cristo. Assim seja. Vicente de Paulo, Paris, 1858. Chamo-me Caridade. Eu sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta que todos vós deveis alcançar. Fiz esta manhã minha ronda habitual e de coração amargurado venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias e quantas lágrimas e quanto vós haveis de fazer para enxugá-las todas. Em vão procurei consolar pobres mães, dizendo-lhes ao coração: coragem, há almas bondosas que velam por vós. Não sereis abandonadas, paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, vós sois as suas eleitas. Elas pareciam entender-me e voltavam os seus olhos espantados para o meu lado. Eu li em seus pobres rostos que os seus corpos, esses tiranos do espírito, tinham fome e que se as minhas palavras lhes acerenavam um pouco o coração, não lhes atendiam um estômago faminto. Então eu lhes repetia: coragem. E uma pobre mãe, muito jovem ainda, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos seus braços e a ergueu na direção do alto, como a pedir-me que protegesse aquele pequenino ser que não encontrava no seio estéril mais que uma alimentação insuficiente para suas necessidades de vida. Noutros lugares, meus amigos, eu vi pobres velhos sem trabalho e sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos de quem não tem recursos e envergonhados de sua miséria. Não desejavam eles, que jamais mendigaram, estender as mãos e implorar pela piedade dos que passavam por eles. Com o meu coração comovido de compaixão, eu, que sou a caridade e nada tenho, me fiz de pedinte no lugar deles e vou por todas as partes estimular a beneficência, soprando esses bons pensamentos nos corações generosos e compassivos. Eis porque venho a vós, meus amigos, e vos digo: há por toda parte os infelizes sem pão na mesa, os fogões sem chama e a cama sem cobertores. Eu, que sou a caridade, não vos digo o que deveis fazer. Deixo a iniciativa a vossos bons corações. Se eu vos ditasse um programa de atividades nobres, não mais tereis o mérito de vossa boa ação. Digo-vos somente: eu sou a caridade e estendo as vossas mãos para os vossos irmãos sofredores.
Mas se peço, eu também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde vós todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, pendurarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei esta árvore para Deus, para que ele a carregue novamente, porque a beneficência não se esgota jamais. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre aqueles que se ajustam sob a minha bandeira. Segui-me sem receio, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Caritas, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Há muitas maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre a caridade e a esmola há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil e necessária, porque dá alívio aos pobres, mas quase sempre é humilhante, tanto para aquele que dá, quanto para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado, e além disso se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os seus amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente pelas suas fraquezas e cuidando de não ferir o amor próprio das pessoas. Vós, espíritas, podeis ser caridosos na vossa maneira de agir com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem atirar-se contra a convicção deles, mas os atraindo amavelmente às nossas reuniões, onde eles poderão nos ouvir. Saberemos descobrir a entrada dos corações deles para ali penetrarmos. Eis uma forma de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus quando sabem aceitar as misérias sem queixas e murmurações. E isso depende de vós, como vos farei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, vós sabeis, elas são todas nossas irmãs. Que fazem? Elas trabalham rápido, bem rápido. Seus dedos são ágeis. Vejo também como as fisionomias delas são risonhas e como os seus corações palpitam unidos. Mas para que finalidade trabalham assim ágeis, alegres, unidas? É que elas veem aproximar-se os tempos que serão rudes para as famílias pobres. Essas famílias não puderam juntar provisões para as crises de mais penúria e seus utensílios já se perderam. As pobres mães já se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que certamente sentirão abandono e fome. Mas paciência, pobres mães. Deus inspirou estas senhoras menos infelizes que vós. Elas estão reunidas e juntam o necessário para ajudar-vos. Depois, num destes dias, quando a penúria vos não cobrir e murmurardes dizendo Deus não é justo, já que isso dizeis em vossos dias de sofrimento, vereis surgir a filha de uma dessas obreiras da caridade. Sim, é para vós que elas trabalham, e assim as vossas queixas se transformarão em bênção, porque nos corações dos infelizes o amor acompanha bem de perto o ódio. Como todas essas obreiras necessitam de apoio, vejo as mensagens dos bons espíritos chegarem de todas as partes. Os homens que fazem parte desse agrupamento trazem-lhes a sua colaboração, fazem dessas leituras que agradam tanto enquanto elas trabalham. E nós, para recompensar-lhes a dedicação às tarefas de todas e de cada uma em particular, prometemos a essas dedicadas obreiras uma boa clientela que lhes pagará à vista com as moedas das bênçãos, única moeda que circula no céu. Asseguramo-lhes ainda sem medo de errar, que as bênçãos sagradas não lhes faltarão. Caritas, Lyon, 1861. Meus queridos, cada dia ouço entre vós alguns dizerem: eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência com os semelhantes. Não perdoais coisa alguma que vos façam, e vos mostrais juízes muito severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos que os outros vos fizessem o mesmo. A indulgência não é também caridade? Vós que não podeis fazer mais que caridade, indulgência fazei, pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza. No que se refere à caridade material, vou contar-vos uma história extraordinária. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, coloquem em 2 sacos diferentes cada uma de suas boas ações, e quando morrerem, esses 2 sacos serão pesados. Quando, pois, esses 2 homens chegaram à sua última hora, Deus mandou que lhe trouxessem os 2 sacos de boas ações de cada um. Um dos sacos estava repleto, grande, volumoso, e as moedas que estavam dentro dele tilintavam. O outro saco era tão pequeno, tão vazio, que se podia ver as poucas moedas que continha.
Um dos homens de pronto reconheceu o que lhe pertencia. Este é meu, disse de imediato. Eu o reconheço, uma vez que fui rico e doei muito dinheiro. Aquele menor é meu, disse o outro homem. Sempre fui pobre e quase nada tinha para repartir com os outros. Mas, ó surpresa, os 2 sacos foram colocados na balança, e o maior tornou-se leve e o pequeno se fez mais pesado, tão pesado que fez o outro prato da balança levantar-se muito. Então disse Deus ao rico: tu doaste muito, é verdade, mas doaste por ostentação e para fazer o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. Além disso, para fazer as tuas doações não te privaste de nada. Passa, pois, à minha esquerda e fica satisfeito que as tuas esmolas sejam contadas a teu favor, embora como qualquer coisa sem muito valor. Depois Deus disse ao pobre: deste bem pouca coisa a teu semelhante, meu amigo, mas cada uma das poucas moedas que estão nesta balança representam uma privação para ti. Se não deste muitas esmolas, tu fizeste a caridade, e isso é que vale mais. Tu fizeste a caridade de modo natural, sem cuidar de que ela fosse contada a teu favor. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante e, ao contrário, desculpaste todas as más ações que te fizeram. Passa, pois, à minha direita e vai receber a tua recompensa. Um espírito protetor. Lyon, 1861. A mulher mais abastada, feliz, que não precisa empregar o seu tempo no trabalho de sua casa, não poderia consagrar algumas horas de seu dia a trabalhos úteis para o seu semelhante? Que com o que lhe sobre de sua abundância compre roupas para vestir os infelizes, que faça com suas mãos delicadas agasalhos aos que têm frio, que ajude a gestante pobre a cobrir o filho que vai nascer. Se ao fazer isso, os seus filhos tiverem um pouco menos de supérfluo, os filhos dos pobres terão um pouco do que lhes falta. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre trabalhadora que não dispões de sobra na tua bolsa, mas que queres, por amor a teus irmãos menos felizes, dar um pouco do que possuis, dá algumas horas de teu dia, do teu tempo, que é a tua riqueza. Faze algumas dessas coisas bonitas que encantam os demais recursos financeiros. Vende o produto desse teu trabalho e poderás também distribuir a teus irmãos a tua parte de auxílio. Terás talvez algumas coisas a menos, mas darás calçados a um que anda com os pés no chão. E vós, mulheres dedicadas a Deus, trabalhai também para a sua obra, mas que vossos trabalhos delicados e caros não sejam tão somente para adornar as capelas ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade manual e paciência em fazê-los. Trabalhai, minhas filhas, e que os valores obtidos com as vossas obras sejam consagrados ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os filhos bem-amados do Pai Celestial. Trabalhar por eles é glorificar o Criador. Sede, portanto, os braços da providência divina que diz: às aves do céu Deus dá alimentos. Que o ouro e a prata que são tecidos pelos vossos dedos se transformem em roupas e alimentos para aqueles que não os têm. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir alguma coisa, dai do que fizerdes. Dai o vosso gênio, doai de vossas inspirações, doai de vossos corações, e Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos pelas pessoas mais cultas, satisfazei-lhe os lazeres, mas que com o resultado de algumas de vossas criações sejam aliviados os infelizes. Pintores, escultores, artistas, que a vossa inteligência e a vossa arte venham também em auxílio a vossos irmãos. Não tereis menos glórias com isso, mas esses infelizes terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis doar. A qualquer classe que pertençais, vós dispondes de alguma coisa que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja dado, deveis uma parte aos que não têm o necessário. Porquanto, se estivesseis na mesma posição em que se encontram os infelizes, ficaríeis muito contentes se alguém dividisse alguma coisa convosco. As vossas riquezas na terra serão um pouco menores, mas as vossas riquezas no céu serão mais abundantes. Colhereis o cêntuplo do que houver de semeado em benefício nesse mundo. João, Bordeaux, 1861.